E aí eu não tinha me familiarizado ainda com a parte da gravação. Então, vamos começar. Agora eu comecei a gravar. Então, vou falar novamente, né, que a gente vai dar início à defesa do TCC, do trabalho de conclusão de curso, no curso de design, do aluno Rui Rafael Batista, e com o título Tracunhaém, gerando valor de marca a partir do design. E a partir de então, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho, tá, Rui? E depois a gente tem a arguição da banca. Pode ficar à vontade a partir de agora. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos e o tempo de todos também. Como Camila falou, vou apresentar o meu projeto de TCC, que tem o título Tracunhaém, gerando valor de marca a partir do design. Bom, como problema, pode-se identificar pouca estratégia na comunicação da cidade de Tracunhaém, no que diz respeito mais especificamente ao âmbito turístico, né? Pouca utilização de pontos de contato. Esses pontos de contato são canais de comunicação e qualquer material visual que faça a marca entrar em contato com os stakeholders, né? Ou seja, Tracunhaém entrar em contato com o visitante, com os fornecedores e até mesmo com os moradores. E também não possui linguagem que transmita a identidade histórica do local, porque Tracunhaém tem uma identidade forte e isso não é tão bem transmitido como linguagem de comunicação. E como objetivos, pode-se traçar como objetivo geral projeto de identidade visual para Tracunhaém, com ícones gráficos que representam o potencial turístico da cidade, baseado também em estratégia de gestão de marca. Essa parte de estratégia de gestão de marca vou abordar um pouquinho no próximo slide. Para objetivos específicos, pode-se traçar, identificar aspectos importantes para a identidade da cidade, desenvolver ícones e planejar essas aplicações, utilizar estratégias de branding para potencializar o projeto e elaborar um manual de identidade visual. Bom, para o referencial para esse projeto, foi possível estudar um pouco sobre branding, a gente abordou o estudo de branding, que é essa parte mais estratégica de gestão de marca, como saber com quem você está falando, essa parte mais estratégica voltada para a marca. E também nesse estudo a gente traçou esse braço do branding, que é o place branding, que é essa gestão estratégica da marca voltada mais para lugares, que aí são países, estados, cidades. A gente vê muita cidade, até aqui em Pernambuco, que vou abordar um pouco mais na frente, que usam disso para se mostrar, né? Também foi estudado um pouco de identidade de marca, também o lugar como marca, Tracunhaém como uma marca turística. Também foi estudado a parte de identidade visual, vendo toda a questão do sistema de identidade visual, esses pontos de contato que eu já falei, e a linguagem, né, como você vai falar com essas pessoas. E também um pouco, trouxe um pouco nessa parte de estudos a iconografia e memória gráfica, que é mais a questão do desenho do ícone, artefatos visuais, a identidade do local, toda essa questão de memória afetiva, assim, né? Para a metodologia desse projeto, foi definido como metodologia de pesquisa, sendo ela projetual e de natureza aplicada, e a metodologia de design foi utilizada a metodologia de projeto de Bruno Munari, só que adaptada a esse projeto, que a gente pegou todas as etapas de Bruno Munari, todas as etapas de Bruno Munari e agrupou em quatro etapas. E também acrescentou-se mais uma etapa para tratar da questão da gestão de marcas, né, do place branding. Aí, totalizando, então, 5 etapas dessa metodologia de projeto. E aqui a gente já entra no objeto de estudo, né, que é Tracunhaém, e no projeto, por escrito, a gente abordou bem a cidade, trazendo características geográficas, históricas, mostrando toda a riqueza que a cidade tem,
abordou-se também o artesanato, trazendo aí as gerações, né, focando principalmente na primeira geração, que é a geração precursora aí do ato figurativo na cidade. Valendo salientar também que tem as gerações do artesanato utilitário, né? O que é o artesanato utilitário? São panelas, copos de barro, essas coisas. A gente deu um enfoque mais para a parte do artesanato figurativo. E também uma pincelada sobre o maracatu rural na cidade, né? Também conhecido como maracatu de Baque-Sul, que é muito característico da zona da mata, Nazaré ali, Tracunhaém também. É um ponto muito forte que vale salientar nessa parte, trazendo tudo isso, mostrando o potencial turístico que a cidade tem para mostrar. Aí aqui a gente vê o que foi traçado no projeto, a primeira geração, segundo Coimbra, livro de 1980. A gente vê aí a família Vieira, os irmãos Vieira, né, com Lídia Vieira sendo a primeira aí a entrar nessa parte do figurativo, e aí suas irmãs Antônia Vieira, Regina Vieira e José Antônio Vieira também. Lídia Vieira primeira, ela casou com Severino de Tracunhaém, ela que puxou ele também a fazer arte figurativa na cidade. Ela era a cabeça, assim. E também tem João Prudêncio, que é sobrinho dos Vieiras, não se sabe exatamente de quem, né? Mas ele é da família, e também não se sabe os anos em que ele nasceu e faleceu. Também nessa primeira geração a gente encontra Antônia Leão e Severina Batista. Todos eles e suas histórias são abordadas no projeto. A gente mostrou também a segunda geração do figurativo e deu uma pincelada sobre as gerações posteriores. A gente mostrou assim, sendo que as gerações posteriores vêm até hoje, né? Então a gente mostra assim como é que foi esse encaminhamento do começo da geração do figurativo até hoje. E agora sobre o projeto em si, né? Bom, primeiro para o projeto, só salientando que todas essas imagens, as suas fontes estão lá no projeto, né? Eu coloquei aqui para não sobrecarregar muito as informações no slide, mas se alguém quiser ver as fontes das imagens, está tudo lá no projeto. E a gente traçou para esse projeto um painel de público para saber com quem a gente estava falando, como são essas pessoas, o que elas fazem e o que elas buscam em Tracunhaém, né? Quando elas vão em Tracunhaém, o que elas buscam visitar. Tudo isso foi traçado para entender o público. Também foi traçado o painel de similares, que a gente vê referências de outras cidades que fazem isso, que já fazem isso, como elas fazem, como Porto, né, a cidade de Portugal, que faz isso muito bem, trazendo todas as identidades da cidade. Outro case clássico é o de Amsterdã, né, com o letreiro aí em Amsterdã. E também de Pernambuco, né, com a campanha Descubra Pernambuco, em quem eles fizeram esse passaporte aqui, que é bem conhecido, que faz com que as pessoas, incentiva as pessoas a visitarem o estado de Pernambuco. Inclusive, Tracunhaém está nesse guia do passaporte com um carimbo para ser uma das cidades turísticas a se visitar. O que mostra que Tracunhaém tem muito potencial turístico. E a gente traçou no projeto a parte mais estratégica, né, voltado para o place branding, trazendo a identidade de marca baseado na história que a gente viu, o posicionamento de marca também, como atuar, e também o DNA da cidade sendo, resumidamente, simples, cultural e de todos, trazendo toda essa riqueza histórica e turística, e cultural, aliás. E também foi traçado o painel de território de marca, que aí a gente vê o território em que Tracunhaém atua, né? Como, por exemplo, no artesanato de Pernambuco, na própria Finearte, algo mais como regionalismo, a monocultura canavieira, a própria economia local e também o maracatu rural e muitos outros. É só para ter uma ideia geral, visual, em que território Tracunhaém
está. Agora, voltando mais para a parte de criação, a gente vê o painel semântico gráfico, que a gente começa a ver as características visuais, gráficas que tem na cidade. E são elas estão principalmente na arquitetura da cidade, né? Aí aqui a gente começa a ver o resultado, em que as versões da assinatura da marca incluem o uso da tipografia, com a possibilidade de mesclar com a iconografia, que foi desenvolvida também. Então, traz essa dinâmica para o logotipo, né? E para as cores, foi trazido o azul, que traz memórias do Rio Tracunhaém, que foi abordado na história também. Memórias do Rio Tracunhaém, o azulejo encontrado na arquitetura da cidade e a própria bandeira da cidade também. O marrom, que faz jus ao elemento principal da cidade, né, que é o barro, e o verde, que remete aos antigos engenhos e seus canaviais, que envolve aí toda a zona da Mata Norte pernambucana. Aqui são características mais, especificações técnicas, né, do projeto, mais voltado para o design em si, que a gente traz a marca em negativo, positivo, aplicações sobre fundos, enfim, monocromia também. A malha construtiva, utilizando como módulo construtivo uma das letras, que seria que se encaixava melhor. E também outras especificações mais técnicas, como o uso incorreto desse logotipo, né? Que aí, no caso, esse é como se deve aplicar, e as outras versões, como o que não se deve fazer, né? Sem alterar formas e cores, enfim. Tudo bem explicativo. E também aqui já entrando na parte do desenvolvimento da iconografia, onde foi procurado e analisado os principais pontos e as principais peças para se trazer na iconografia principal. Aí a gente já vê a primeira geração, como algumas peças da primeira geração, outras peças da segunda, para focar nessa iconografia principal. E aqui a gente traz a biblioteca de ícones, sendo abordado aqui, primeiro, o açude velho, né, como um ponto bem conhecido da cidade, a Serra de Trapoá, o Centro de Artesanato também, a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aí aqui a gente já começa a ver peças das gerações, aqui uma peça do mestre Zezinho, né, que é Nossa Senhora e São José, uma peça clássica de mestre Nuca, que é o Leão do Cabelo Liso, peça da primeira geração agora, que é Antônia Leão, com a peça Mulher com Filhas, peça de Severina Batista também, Três Patetas, outra peça de Severina Batista, uma escultura sacra, peça mostrando aqui a família Vieira, que é a peça do Frade, e também o ícone da cana-de-açúcar, né, sintetizando bem essa parte da monocultura canavieira. E também trazendo o caboclo de lança para remeter um pouco do maracatu rural. E outra peça da família Vieira, né, mostrando toda a sua história. Bom, com esses ícones, é possível desenvolver padrões bem dinâmicos também, trocando os ícones junto com a marca, com o logotipo, bem, como é que eu posso dizer? Bem dinâmico também, né? Bom, e agora? Para que isso? Como aplicar isso? E aqui a gente traz possibilidades de aplicação, que são mockups, simulações de como essa marca pode ser aplicada na vida real. Aqui, como por exemplo, a gente vê uma sinalização dentro da cidade, uma sinalização voltada mais para o turismo, para quem está chegando na cidade saber. Ele não sabe onde é a Igreja Matriz de Santo Antônio, aí é importante ter essas sinalizações mais turísticas. Caixas para peças de artesão, para envio de peças, muito importante também. É interessante que se você observar, você vê que isso seria um investimento com custo-benefício até maior do que muitos
investimentos convencionais para comunicação, né? Porque aqui já vai estar enviando a peça e mostrando para quem está recebendo, mostrando Tracunhaém para quem está recebendo, né? Mostrando toda a identidade de Tracunhaém. Também outras aplicações mais off, aqui no caso, como um exemplo, o metrô, com um pôster, né, divulgando aí Tracunhaém, com Visite Tracunhaém, mostrando peças, aqui poderia ser peças de qualquer artesão da cidade, da primeira geração também, no caso aí está o Leão de Nuca, né, que não é da primeira, mas é bastante conhecido no mundo todo. Aqui outro exemplo também, em um aeroporto, que é bastante comum se observar esses tipos de anúncios e campanhas, mostrando a cidade para quem está ali no aeroporto, né? Esteiras de bagagem também no aeroporto. Vale salientar também que essas aplicações são só amostras do potencial que a marca tem de ser aplicada. A gente vê também em souvenirs, né? São brindes, como bolsas enfim. Aqui, no caso, uma eco bag. E aqui é interessante que é um modelo de stand para possíveis feiras de artesanato e qualquer outra feira que possa se mostrar Tracunhaém, mostrar muito sobre Tracunhaém para quem está passando ali. Aí aqui a gente poderia abordar Tracunhaém como capital do artesanato de barro, fazer valer esse título que a cidade tem e é pouco utilizado, né? Também mostrar os engenhos seculares, todas as histórias dos engenhos da cidade, mostrar também o maracatu rural e diversas outras coisas. Aqui a gente já vê também totens, né, que pode ser colocado na cidade, em lugares como o próprio centro de artesanato, para quem está lá ver e saber quem são quem foram os artesãos da primeira geração, da segunda geração, entender a história da cidade e a riqueza que a cidade tem. Pouca gente conhece a primeira geração. Aqui um exemplo de como seria um crachá de turismo. E é isso. Para considerações finais, pode-se ver que todas as etapas da metodologia foi seguida de acordo com o projeto. Como dificuldades, teve-se mais em relação à pesquisa sobre Tracunhaém mesmo, assim. Foi utilizado mais o livro de Tony e Coimbra, né, de 1980, que foi até complicado de achar o livro mesmo, mas eu consegui, felizmente, consegui fazer a aquisição do livro e estudar um pouco mais a fundo essas gerações. E a aplicação, a gente viu que tem como consideração aí a aplicação que é possível de se fazer, por mais que tenha algumas alterações para as necessidades que a cidade venha a ter, orçamento e todas essas alterações assim que se encaixem mais na prática, mas é possível de se aplicar. E os desdobramentos, que é que esse estudo dá margem para muitos outros estudos, da própria primeira geração ou de outras gerações posteriores, também que não foi abordado, os artesãos do figurativo, do utilitário, aliás, que é muito grande a história também, é bem amplo, assim, se você parar para observar. Então, dá margem para muito estudo. E também do maracatu rural, né, que foi pouco abordado aqui, você pode fazer muitos estudos através desse caminho. E é isso. Obrigado à presença de todos. Obrigada, Rui. Parabéns pela apresentação do seu projeto. Temos aí algumas pessoas presentes, né, que estão marcando presença aqui, o Gustavo Branco, o secretário do Meio Ambiente de Tracunhaém e o assessor de comunicação do município. Seja bem-vindo. Assim como todos os outros participantes, alguns alunos do CA, nossos orientandos, né, Zuz Artesão, Ivo Diodato, artesãos que fazem parte aí de toda essa história que Rui apresentou, sejam bem-vindos também.
Como se trata de uma banca de trabalho de conclusão de curso, a gente tem um protocolo a seguir para a arguição da banca após essa apresentação de Rui, que, por sinal, eu disse que tinha 20 minutos, eu disse trabalhe para 18, para não correr o risco de passar. Ele fez em exatamente 18 minutos, não foi, Rui? E aí, vamos seguindo aqui o nosso protocolo. Como o Rui acabou de apresentar o seu trabalho, temos aí a arguição. Gustavo está ressaltando aqui no chat que o prefeito de Tracunhaém está aqui também assistindo, Aloysio Xavier. Seja bem-vindo também, Aloysio. Que bom que veio prestigiar o trabalho de Rui. Aí pela presença. Pela cidade, né? E aí, seguindo aqui nossos protocolos, como temos bastante pessoas assim que também contribuíram muito com o seu trabalho, né, Rui? Vamos depois dar um espaço, caso alguém queira dar uma palavrinha, falar alguma coisa, mas a princípio a gente vai seguir o protocolo de defesa da banca e vamos convidar, então, temos aqui nossas 2 avaliadoras, vou reapresentar, já que chegaram pessoas depois, Fátima Finizola, nossa professora do CAA, pesquisadora de memória gráfica e de tantas outras coisas, tipografia, ela é multi-pluri, enfim, E Fafá também, né, nossa avaliadora interna e nossa avaliadora externa, professora do IFPE, Suane Almeida, que vai dar início aí, como de praxe, a nossa avaliadora externa, a arguição da banca. Pode ficar à vontade, Suane. Boa tarde, gente. Então, gostaria novamente de agradecer a Camila pelo convite, né? Fiquei, assim, muito feliz. Eu adoro muito esse tema, né, de iconografia de cidades, né? Então, para mim foi bem delicioso, realmente, ler o trabalho, me debruçar sobre ele. E parabéns a Rui aí, já de antemão, né, pelo seu trabalho. Já estou com vontade de visitar Tracunhaém, então acredito que já cumpriu a missão, né, para conhecer a cidade. Eu fiz, Rui, alguns apontamentos, assim, questão de texto, no arquivo que tu mandasse, aí depois eu posso passar para ti, então não vou gastar esse tempo falando sobre essa parte, certo? Eu vou falar mais, me deter mais na parte do projeto mesmo. Eu acho que o projeto, ele está bem interessante, né, visualmente, acho que você conseguiu captar vários pontos aí que são realmente atrativos turísticos da cidade. Tem algumas sugestões, né, a exemplo, o logotipo, né, eu vi que tu tentasse fazer uma fonte, nossa, que pena que não deu para ele criar aí o alfabeto, mas também não tem problema nenhum, né, a gente tem não sei quantas fontes, né, no mercado, escolher uma fonte aí que se adeque, não tem problema nenhum. E aí uma das sugestões seria no logotipo lá, não sei se tu puder mudar aí para o slide do logotipo. Aí, pronto, já dizer de antemão que a minha versão preferida é da Serra, que eu acho que ela dá mais, assim, eu não conheço a cidade, né, então as pessoas presentes que são da cidade talvez tenham uma opinião diferente, mas gostei mais dessa versão, assim, acho que traz mais aí da parte da cidade, né, do que o azulejo português, apesar de ele ser bastante bonito, né. Então, a sugestão seria aumentar um pouquinho, aí eu não sei se Fafá vai concordar, porque ela é muito mais especialista aí nessa parte de tipografia do que eu, mas uma sugestão seria aumentar um pouquinho o espaço aí entre as letras, é assim, um fio de cabelo mesmo, sabe, aumentar só uma besteirinha, que essa fonte ela é bem pesada, né, eu não sei se, por exemplo, isso aí, na verdade, me chama mais atenção quando tu trabalha na versão negativa, né, feita essa de baixo, né, que está sobre fundo azul, do que na versão positiva. Agora vai lá para a parte dos teus ícones. Pronto. Acho que os ícones da parte dos bonecos de barro, né, acho que são os meus favoritos. Ops, voltou. Que eu acho que eles conversam assim muito entre si, né? A gente consegue realmente aí enxergar toda uma identidade. Gosto muito também do açude, né? Gosto de todos, na verdade, né? Só estou enfatizando os meus preferidos, né? Uma sugestão aí para a parte das igrejas, né? Eu acho que tu poderia rever um pouquinho aí a parte das janelas, os preenchimentos, eu acho que eles pesaram um pouquinho, talvez tentar fazer sem o preenchimento. E como forma de dar mais unidade, né? Eu vi que tem alguns que tu adotasse uma desconexão entre as linhas, né?
Aí não sei se seria aí uma ideia, né, ampliar, né, essas desconexões como forma de reforçar essa identidade. E uma sugestão de similagem, né, que eu vi que tu apontasse, né, alguns similares que tu pesquisasse para tu dar uma olhada, né, em projetos também bem conhecidos. Não sei se você olhou e acabou não colocando, pontuando no projeto, né? Mas dá uma olhada também no Mini Rio, de Guimbetes Brasília, né, que também tem aí essa pegada bem de cidade, aí já Brasil, que você foi longe, foi lá no Porto, né? Trazer também aí essa parte das cidades, não necessariamente colocar no trabalho, realmente só para nesse teu processo aí, que provavelmente tu vai mexer mais nisso, aí para botar portfólio, até implementar na cidade, né? Então, sugestões para tu dar uma olhada. Outra sugestão também se você for ampliar esse teu projeto de identidade, que eu vi que tu descrevesse bastante a parte da história da cidade, né? Participação de Revolução Pernambucana. Então, não sei se seria o caso aí de trazer também essas figuras célebres da cidade, né? Nessa representação da iconografia, né? Teve um que tu falasse do Padre João Ribeiro, né? Enfatizasse bastante aí, né, nesse nome, né? Não sei se seria o caso também de talvez trazer aí, ampliando. Outra sugestão também, que eu não sei se você encontrou na tua pesquisa, a parte da herança indígena, né? Que tu falasse do nome da cidade, Tracunhaém, mas aí não vi na parte da representação iconográfica algo disso, né? Não sei também se caberia, se você conseguiria, né? Incorporar isso de alguma forma. Sobre os fundos que tu aplicasse, acho que eu gostei mais das versões que estão em negativo. Gostei bastante, assim, delas aplicadas em fotografia. Eu acho que por hora é só, assim, mais uma vez aí elogios ao projeto, né, gostei bastante, e aí essa parte, né, a parte em relação ao teu memorial do projeto, eu te encaminho por e-mail, né, assim, sugestões do texto. Ok, Sônia, muito obrigada, verdade, contribuições aí riquíssimas para a gente aperfeiçoar ainda mais o projeto de Rui. E então eu vou pedir agora para a Fafá, por favor, se puder falar um pouco sobre sua avaliação. Vai ser curioso porque Suane foi bem em cima da análise gráfica da produção de Rui, né? E eu não sei porquê, mas esses dias eu estava assim com uma pegada mais acadêmica. E eu acho que eu fixei mais as minhas observações na estruturação do documento do que, de fato, na produção. E, na verdade, eu achei bem legal assim, o produto final, né, que foi gerado aí. Bom, então eu começo, né, dando parabéns para a Rui, né, pela iniciativa, né. Fico feliz quando ele traz um tema, né, enfim, ele é de Tracunhaém, né, e traz essa conversa, né, de toda a cultura local lá onde ele cresceu, né, para o âmbito da universidade. Então ele, acho que fecha o ciclo da gente, né, junto aos aprendizados ao longo da universidade, né, com, né, o contexto onde ele mora e com essa pretensão de levar isso adiante, né, para cruzar essas barreiras aí dos muros da UFPE, né, então acho que só por isso aí já é, né, uma iniciativa super legal. Também essa questão, né, que você, assim, o Rui ele já tinha pagado umas disciplinas comigo, né, então eu sei que ele já tem um certo amadurecimento até para desenvolver projetos, né, então achei que de forma geral também a proposta foi bem interessante, né, a produção como um todo do documento. E aí eu passo por umas observações também um pouquinho mais técnicas, né, também não vamos demorar muito, porque a gente está com um público muito diverso aqui, né, talvez até... muita gente que não fez o curso de design fica um pouco boiando aqui, mas eu vou colocar alguns pontos aqui, vou tentar ser breve, e da mesma forma que Suane, depois eu posso passar o documento para você, aí ver com Camila, aí o que é que vocês podem levar adiante aí nessas sugestões, né? Então, primeiro, aquela observação tradicional, né, sempre ao final do documento, né, da produção do material, né? Fazer aquela revisãozinha básica de português, né? Tentar, se possível, passar por uma revisão de entregar o documento. Lembrar também de mencionar as figuras, né, no texto, então você ilustra bastante o documento, né, mas aí fazer o link, né, com as figuras ao longo do texto, que eu creio que eu não vi nenhuma figura mencionada, né, então você fala figura, entre parênteses, figura tal, e aí na sequência entra a figura. A parte do resumo, né, da monografia
Também acho que talvez pode melhorar um pouco a estruturação das ideias ali, de repente seguindo mais ou menos a sequência do trazer o contexto, os objetivos de trabalho, os procedimentos e os resultados, né? Talvez só reorganizar as informações que coloca por lá. Os objetivos específicos do trabalho, né? Acho que o primeiro deles, que você fala de levantar, pode pesquisar a imagem, se não me engano, para desenvolver uma iconografia. Aí eu fiquei sentindo falta também da própria identidade, né? Mas eu vi que na própria apresentação você parece que já fez essa correção e colocou, né? Fez essa retificação no primeiro tópico aí dos objetivos específicos. Aí na fundamentação, algumas coisinhas pontuais me chamaram a atenção, né? Porque você traz algumas citações desse autor aqui, que é o Tomia, né, que aí ele fala um pouquinho sobre, enfim, você fez um comentário logo em seguida da citação dele, eu acho que mais adiante no trabalho você trouxe de novo, e aí eu creio que essa definição de logotipo talvez tenha vindo por este autor, que não sei se ele é exatamente um designer gráfico, Tomia, mas eu entendi que não, talvez ele é mais para essa área de marketing, bom. E aí ele fala assim, que como se as marcas, né, o place branding não se encerrasse no logotipo. E aí dá a entender que ele está falando de logotipo, na verdade, para designar uma identidade visual, né? Porque logotipo a gente, em design gráfico, usa especificamente, né, para falar da parte tipográfica da identidade visual, né? Aí esse ponto, assim, me chamou um pouco a atenção, porque talvez por ele não ser design gráfico, eu não pesquisei o background dele, né, também, a referência aí. Aí eu achei que ficou um pouco dissonante com a forma do conceito que a gente utiliza tradicionalmente, né, na área da gente. Aí talvez observar, né, que ele encara o logotipo dessa forma, né, mas em geral no design a gente tem essa percepção. No capítulo sobre branding tem várias expressões aí, inclusive em inglês, né, o próprio termo branding, né. Aí eu acho que talvez tenha sido um dos capítulos que eu notei uma certa, enfim, a escrita, né, talvez um pouco mais difícil para explicar, encadear aqueles conceitos todos, né. E eu fiquei pensando que talvez algumas coisas, não sei se valesse a pena manter mesmo. Por exemplo, você traz o termo public diplomacy. Aí eu acho que no contexto geral o documento ficou um pouco confuso, não sei se vale a pena mencionar esse termo, que você falou que ele pode, né, entrar nesse território aí, não sei se vale a pena colocar. Aí depois entra com a explicação do place branding, coloca o place making dentro do place branding. Mas depois faz algumas menções, né, entre esses dois universos. A gente não sabe se um é um grande guarda-chuva, o place making está dentro do place branding, ou se eles são duas coisas que estão em paralelo aí. Enfim. Aí place profile também é outro termo que surge, e às vezes não é definido 100%, né, no documento. Então, algumas coisinhas assim que aí talvez você possa enxugar um pouco, talvez, essa até descrição desses termos e colocar de fato que você vai usar mais adiante, né, ser mais enxuto nessa parte aqui. E até vai evitar, né, uma outra confusão, até para a gente entender nessas definições, esses encadeamentos entre esses vários conceitos. No capítulo de identidade visual, eu senti um pouco de falta de você detalhar um pouquinho sobre esses fundamentos do CIV que vão aparecer mais na frente no projeto, né? Como todos os elementos, mesmo a tipografia institucional, uso de cor, né? Eu sei que você colocou mais na frente, mas, assim, lendo o documento, eu talvez esperava que tivesse algum comentário inicial. Acho que isso é uma coisa, talvez, uma decisão, né, que não necessariamente vai ser feita, mas que você pode ver com câmera, se vale a pena colocar antes as definições desses termos que vão ser abordados mais na frente quando você executar o projeto, né? No capítulo de iconografia e memória gráfica, eu fiquei pensando um pouquinho, né, sobre se valeria a pena, de fato. Eu sei que Camila, né, tá virando a rainha da memória gráfica. Suane também da área, né, eu também estou magiando também essa área, todas nós aqui, né. Eu fiquei pensando se realmente valeria a pena trazer para o jogo desse TCC o termo memória gráfica, né. Porque eu sei que teve uma pesquisa visual, né, foi feita essa iconografia, mas a parte realmente de levantamento de artefatos, né, que serviam de referência, né, que a gente talvez conheça mais usualmente como artefatos desse universo da memória gráfica, foram basicamente aquelas fachadas, né, dos casarios, né, porque eu vi que, por exemplo, outra parte que eu pensei que poderia ser um elemento da memória gráfica, né, os próprios grafismos e pinturas que eventualmente tivessem nos artefatos de barro, né, não foram trazidos isso para o desenvolvimento, né, da identidade, você foi por outros caminhos.
Aí, enfim, por conta dessa coisa pontual, não sei se a memória gráfica teria tanta força aí, né? Ela pode ser mencionada no documento, claro, né? Mas não sei se ela entraria com tanta força no projeto de maneira geral. Não sei se faria falta. Aí vai estar até Camila ou Suane, depois podem comentar, né, sobre essa minha sensação aqui, se procede ou não. O capítulo de Tracunhaém achei muito legal, você trouxe muitas informações, né? Realmente foi a fundo aí nessa pesquisa, nesse levantamento. A parte metodológica também, né? Acho que você fez essa adaptação do Munari, ficou bem interessante, né? Verificou que faltava esse braço, né? Que aproximava mais a metodologia dele do Place Brain, né? E trouxe também essas outras reflexões para o documento, né? Aí, enfim, uma coisa também que às vezes me causou um certo incômodo, você falou que fez um recorte do artesanato figurativo, né? Mas, na verdade, o recorte específico do artesanato figurativo foi só na hora de fazer iconografia, né? Enfim, de forma mais ampla, no documento, você menciona os outros elementos. Eu não sei se valeria a pena dizer que o recorte foi específico para a execução da iconografia, né? Como tinha essa diversidade, eleger-se especificamente. Porque a minha impressão foi que realmente ele figurou mais, esse recorte, de fato, foi feito de maneira mais concreta na hora da execução da iconografia. Pronto, aí já no desenvolvimento do projeto, né, a parte de briefing. Aí eu fiquei com uma certa dúvida, assim, se você colocou, né, no projeto, que os clientes seriam os artesãos da cidade, né, e o público visitantes, né. Aí eu fiquei pensando, será que os clientes seriam só os artesãos de fato, né, e o público seria só os visitantes? Eu fiquei pensando, onde é que os moradores de Tracunhaém estariam aí nesse diálogo aí, né? Se como clientes também, ou se como público, né? Ou talvez nos dois lados, né? Eu senti falta, talvez, de ter a população local também, né? Eu fiquei pensando, se o cliente é o artesão, talvez o projeto ele gire mais em torno, né, de gerar valor na cidade, mas puxando por esse lado, talvez, do próprio comércio artesanato, que é uma coisa positiva, né? Mas aí fiquei pensando se os outros aspectos também do próprio turismo que você queria trazer, né? Você começou a trazer algumas coisas naturais, né, da paisagem, outras coisas da cultura também, do próprio caboclo de lança, né? Aí não sei se isso aí também ficaria em segundo plano, na hora que dá o realce só para os artesãos como clientes, né? Mas eu acho que são decisões de projeto aí que você termina tendo que tomar, né? Bom, mais algumas coisas aqui, não vou também pegar coisas muito específicas aqui. Aí, novamente, também senti um pouco da falta da voz do público, né, e do próprio cliente, dos artesãos, na construção do posicionamento de marca, né, vi que foi uma coisa mais sua mesmo, né, que você, a partir das suas vivências, como uma pessoa que está imersa lá no local, né, e estruturou aquilo ali, como designer e pessoa ao mesmo tempo, né, morador da cidade, enfim, estruturou aquela construção ali do posicionamento da marca. Aí eu sei que a gente tem uma realidade de TCC, que você tem um tempo curto, né? Você chegou a falar com um dos artesãos, que eu vi que era um dos coordenadores da Associação dos Artesãos, né? Mas, assim, não sei se depois, na situação ideal, seria legal também ampliar, né, essa fala e trazer outras pessoas também para essa roda, até para participar desse processo. E até, talvez, causar um maior engajamento na própria aplicação, né? Se não foi durante o processo, mas talvez no lançamento da marca e as outras pessoas também interagirem, né? Talvez até antes do lançamento definitivo, né, também opinarem nesse processo. Bom, aí coisinhas técnicas, como você mostra os painéis de referências visuais de contextualização, talvez a ordem esteja um pouco invertida no documento. O que mais aqui? Deixa eu ver. As referências visuais, como eu já coloquei, se restringiram basicamente à paisagem urbana, né? Não sei se poderia também ter trafegado por outros elementos visuais, talvez mais gráficos, do próprio artesanato, que ficaram mais assim. O artesanato ficou como uma referência para você criar os ícones, né? Mas você não chegou a observar grafismos, talvez, que tivessem, né, nas peças, né? Achei bem bacana a parte onde você faz o levantamento e a produção da iconografia, né? De você ter feito os registros, tal, bonitinho lá dos elementos, e aí ter feito essa tradução visual, né? Acho que a parte gráfica ficou bem harmônica, né? Acho que também Suane colocou muito bem algumas observações, né? Essa questão de redução, né? Algumas dicas, né? Até para o conjunto ficar todo mais harmônico, né? Como ela percebeu, né? Talvez no detalhe, alguns detalhes específicos dos casarios que não estiveram nos outros elementos. Bom, aí justamente volto para o tema do logotipo, né? Quando você fala na página 65, vai fazer um logotipo apenas tipográfico. Então, a gente em design gráfico tem vários autores que trazem um logotipo. O logotipo é a parte tipográfica da identidade visual.
Aí talvez isso aqui, né, como o documento TCC merecesse talvez você dar uma olhada. Tem até um autor, o Gilberto Strunk, que tem alguns livros publicados que traz isso, pode ser uma referência até para você dizer, ó, o cara lá, que é de place brand, enfim, tem aproximado mal com marketing, ele coloca o logotipo dessa forma, mas a gente, como designer gráfico, né, compreende de outra maneira esse conceito, né? Porque o logotipo sempre foi tipográfico, né? Então, na hora que você diz que o logotipo é apenas tipográfico, então, de certa forma, redundante, né? Aí eu também fiquei na dúvida se realmente... Porque na hora que você fala que o logotipo é apenas tipográfico, eu entendo que você está querendo dizer, né, usando o pensamento do outro autor lá, que a identidade visual vai se resumir ao logotipo tipográfico. Não sei se eu entendi errado, né? Mas que, eventualmente, ele pode dialogar com os ícones todos e compor aquela assinatura visual. Eu fiquei pensando se realmente o logotipo, a identidade era só tipográfica ou se ela era uma identidade mais completa, né? À medida que você escolheu alguns símbolos. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, porque você coloca a versão com azulejo e a versão com, né, aquela paisagem lá do monte lá. E aí eu fiquei pensando, será que ele colocou isso exemplificando, né? E essa combinação pode ser feita com todos os elementos da iconografia, ou ele elegeu apenas duas opções? Aí isso, eu fiquei um pouco em dúvida, porque talvez não esteja tão claro no documento. Se aquilo ali, tipo assim, dentre todos a iconografia, você acha que para figurar junto com o logotipo, né, escolheu apenas aqueles dois, mas os outros vão ser utilizados em outras aplicações. Ou se qualquer um símbolo, a qualquer momento, pode estar figurando junto com o nome Tracunhaém. Acho que isso pode ficar um pouco mais claro também na explicação. Bom, aí só outro ponto também tipográfico. Acho que Suane colocou algumas observações também aí, né, quanto a, né, talvez aumentar um pouco o espaçamento entre letras, aí uma besteirinha, talvez, né. Aí quando você coloca, também fiquei na expectativa, né, de fazer uma fonte a partir daquelas inscrições ali. Mas diz, não, vai ser um trabalho muito grande para o TCC fazer uma fonte completa. E aí a gente tem também, não necessariamente você precisa fazer uma fonte completa para fazer uma identidade visual, né? Às vezes você pode fazer só o lettering daquela inscrição, né? E aí, se for necessário, a ampliação do projeto e de outras aplicações, você pensar em ampliar o alfabeto e fazer, de fato, uma fonte completa, né? Então, só um pequeno parênteses aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, aí um outro ponto também, você fala que em algumas aplicações poderia trazer a tagline também, que é falando que a cidade Tracunhaém, eu não me esqueci agora especificamente qual foi a tagline que você colocou, é como se fosse reconhecido no artesanato, em Pernambuco. E aí, acho que senti falta de você colocar o exemplo do nome Tracunhaém com a tagline embaixo, né, que você menciona, mas não exemplifica. A parte também da especificação de cores, fiquei um pouco em dúvida, porque apesar de você ter colocado 4 cores ali, na prática, no manual das aplicações que eu vi, a gente vê que são mais marcantes 2 cores, que é o azul e o marrom. As outras 2 cores você sugere algo, acho que bem de forma sutil, nos fundos, né? Mas os fundos eu entendo que pode ser qualquer cor, de repente, né? Aí, não sei se você, nas aplicações, ampliar, incluir talvez essas outras 2 cores, ou se ver se realmente elas são necessárias também no projeto como um todo, né? Pronto, aí, por fim, a questão de redução também, que você coloca a redução de 6 centímetros, né, de altura. Aí, para aqueles 2 símbolos especificamente, pode ser que role, né? Mas eu fiquei pensando, e se o logotipo se combinar com os outros ícones, será que os 6 centímetros também é a medida, né, padrão? Ou se você fez aquilo ali especificamente para essas 2 assinaturas visuais, que aí você elegeu dentro de todo o conjunto? Aí isso também já é uma decorrência da minha outra dúvida, né, quanto aos símbolos que foram eleitos aí. Bom, ainda mais achei bem bacana a proposição das aplicações, né, acho que tem super condições, né, de ser levado adiante o projeto também, né, e depois a gente ir visitar Tracunhaém, né, e ver, se encontrar de fato com essas aplicações na cidade, né. Como eu falei no início também, acho que você já tinha um certo amadurecimento gráfico, né? Então, acho que, do ponto de vista gráfico, são alguns refinamentos, talvez, mais nessa parte da apresentação técnica do documento, né? Mas, no geral, acho que são poucos ajustes, né? Na sua proposta, né? Acho que talvez até a Suane tenha colocado essa parte melhor do que eu. E é basicamente isso. Eu acho que fico feliz também a gente estar nesse momento aqui de encerramento do seu ciclo aí. E a gente ter aqui a oportunidade de estar participando também dessa conversa, né? Todos os atores que participaram aí do processo, né? Os artesãos estarem aqui, né? De repente, né? Como desdobramento, né? Fica mais fácil até de abraçar o projeto, né? Também, né? O pessoal da prefeitura. Eu acho que isso é um ponto super positivo aí para a gente
né, continuar os trabalhos. E, no mais, é isso. Eu dou os parabéns aí para você, para a Camila, né? E aí vocês avaliando que é possível de ser organizado, mais nesse ponto, né, nessa questão mais, talvez, da estruturação do próprio documento do TCC, né, e algumas coisas pontuais na apresentação da identidade visual. É isso. Obrigada para vocês também pelo convite para participar aqui da banca. Ô, Fafá, obrigada, Fafá, Suane. Vocês complementaram como a gente esperava, né? Por isso não foi à toa a escolha de vocês para o convite para essa banca. Como a gente esperava, vocês complementaram muito, assim, trouxeram contribuições riquíssimas. Acho que o Rui deve concordar comigo. A gente vai olhar cada detalhezinho, a gente está gravando também para lembrar de cada ponto, não deixar passar nada. Cada detalhe para que a finalização para a entrega na biblioteca e a conclusão mesmo, né, desse processo de Rui possa refinar e melhorar cada um desses aspectos que cada uma de vocês duas observaram. Obrigada por esse cuidado, por essa atenção em cada um desses pontos. Realmente, muita coisa aí que vocês falaram. Eita, é isso aí, é isso aí. E aí a gente vai conversar depois, Rui, para ver. Mas eu agradeço demais toda essa atenção que vocês deram ao projeto. E queria parabenizar a Rui, né, que diante de todo esse contexto de pandemia e do encurtamento dos semestres que estão mais curtos também, conseguir, com tantos desafios, completar esse projeto, tanto o projeto gráfico quanto o memorial escrito, né, para que fosse possível hoje a gente estar nessa banca de defesa do TCC. E também agradecer, como o Fafá bem falou, é muito bom estar aqui com os artesãos, com outras pessoas, né, outros pesquisadores que contribuíram e ajudaram o Rui, principalmente na falta de referências e informações acadêmicas sobre a cidade. E aí o pesquisador, se não me engano, Ronaldo, né, Rui? Ele ajudou. O Ivo Diodato, o Zusa, muito obrigada por estarem aqui, por estarem participando desse momento de conclusão do trabalho de Rui. O pessoal da prefeitura também, como o Fafá falou, né, é bem interessante ter vocês participando de um momento de conclusão de um trabalho acadêmico, mas que veio valorizar essa parte de comunicação da cidade e essa visibilidade, né? Rui, você quer dar uma palavrinha antes de a banca se reunir? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui, dos artesãos também que puderam me ajudar, de Ronaldo, que me ajudou também na parte do referencial. Se eu estiver esquecendo de alguém aí, também desculpa aí, mas um agradecimento geral a todo mundo que está presente aqui, e também a banca orientadora, né, a orientadora Camila, e é isso. Tá bem, então, agora que a gente concluiu a arguição da banca, a banca vai se reunir. Eu mandei um link para a Fafá e para a Suane, como a gente tem bastante convidados hoje, né? Se a gente pudesse se reunir nesse outro link que eu mandei para vocês, e a gente retorna já já com a conclusão da avaliação do trabalho de Rui, tá bem? E aí, se alguém aqui quiser, algum dos presentes quiser dar uma palavrinha, deixa um espaço aberto. Rapidamente, né? Pode falar aí, você levantou a mão, fica à vontade. Seu microfone está desligado, Ivo. A gente não está te ouvindo, tá, Ivo? Seu microfone está desligado. Você precisa liberar. Agora, pronto, pode falar. Eu só quero parabenizar ao Rui e a você, Camila, por esse excelente trabalho que a gente só tem a ganhar. Como o Rui mesmo frisou, Tracunhaém hoje é conhecida como a capital do artesanato e cerâmica de barro, e a gente tem que fazer, assim, proveito desse momento para fazer valer esse título que recebemos, porque até então ele passa no anonimato. Pouquíssimas pessoas sabem dessa grandeza que nós temos hoje, que além desse produto, que é referência no Brasil e no mundo, o nosso artesanato, a gente tem, hoje, fomos agraciados há 5 anos atrás com o título da capital do artesanato em cerâmica e barro. Então, esse momento, esse projeto agora só vem engrandecer para ampliar e fazer valer esse título qual recebemos. Então, desde já, parabenizo a todos, em nome dos artesãos de Tracunhaém, e somos gratos por esse excelente trabalho.
Que bom, obrigada, Ivo, por essa participação. Gustavo levantou a mão também, quer dar uma palavrinha? Fica à vontade. Seu microfone também está desligado, tá, Gustavo? Agora. Ok. Olá, boa tarde. Quero também parabenizar o Rui pelo empenho que ele tem prestigiado a nossa cidade. A nossa cidade ganhou mais um presente, né? Mais um presente que a gente vai levar em conta, nós que fazemos parte da gestão municipal, grandes coisas que foi apresentado nesse TCC, vai poder encaixar-se aqui também no nosso município, de antemão. Foi muito bom essa explanação, e isso é importante para o nosso município ser reconhecido. Eu achei muito interessante na apresentação, nos metrôs, no aeroporto. Isso é muito importante, levar a nossa cultura não só nos limites da nossa cidade, mas muito mais além do que a gente precisa divulgar a nossa cidade. Parabéns aí à Rúia, parabéns a todos. Obrigada, Gustavo. E obrigada a todos os participantes. Eu vou, de acordo com o protocolo, né, das defesas do TCC, a banca se reúne à parte e em breve nós retornaremos com a avaliação do trabalho de Rui. Então, fiquem à vontade. Se alguém quiser sair, quiser permanecer para aguardar, Rui vai ficar por aqui com vocês. Obrigada.
Gente, boa tarde. Concluímos a reunião da banca lá e retornamos aqui. Suane voltou agora. Vou só aguardar a Fafá chegar. Fátima chegou também. Pronto, então, já que estamos todas aqui, Fafá, Suane, vou aproveitar para colocar aqui a avaliação final da banca para o trabalho de Rui. É que Rui foi aprovado, o TCC dele foi aprovado, e a nota foi 9,5, Rui. Você concluiu o trabalho com muito sucesso. A nota, né, foi dada com base tanto na questão textual do projeto e da apresentação. Todas as correções eventuais e os ajustes necessários, a gente vai conversando depois. As avaliadoras Suane e Fafá vão fazer a gentileza de enviar por e-mail também, além da gravação do que elas falaram, para que a gente tenha esse tempo de amadurecer o projeto para entregar na biblioteca, né? E é isso, eu queria parabenizar, e aí eu vou fazer alguns comentários pessoais, né? Parabenizar realmente a garra de Rui, que além do tempo reduzido do semestre, como eu falei, né? A gente está com esses semestres reduzidos em função da pandemia. O rapaz estava trabalhando o tempo todo, assim, muito dedicado ao trabalho profissional, ao trabalho pessoal dele e também ao trabalho acadêmico. Então, eu só tenho a parabenizar e agradecer pela confiança de me escolher como orientadora. Foi um prazer, foi uma alegria orientar seu trabalho. Agradecer mais uma vez a Fafá e a Suane por terem topado participar dessa avaliação conosco. Cada uma das considerações que elas fizeram a respeito do texto, das referências, do projeto, vão ser muito importantes para a gente refinar e fazer com que o seu trabalho seja entregue à altura da contribuição que a gente acredita que ele tem para a cidade de Tracunhaém, para os artesãos, né? E para todos os envolvidos aí com o resultado final do seu trabalho. Mas é isso, queria parabenizar e agradecer. Parabéns. Obrigada a todos. Na torcida aqui para que o projeto vá adiante aí, né, na cidade aí. Já que tem tanta gente, né, animada também a colocar em prática a proposta. A gente fica super feliz, né, aqui da universidade também. Parabéns para você aí pela finalização aí do ciclo. Obrigado. Camila até citou, né, sobre a dificuldade que foi de conciliar o tempo e realmente foi complicado. E agradeço mais uma vez a Camila porque ela pôde me ajudar bastante a me guiar realmente a dividir o tempo, porque eu tive que praticamente refazer a primeira parte e colocar isso no espaço de tempo bem curto que eu tinha foi muito complicado e Camila me ajudou bastante nisso. Faz parte, tem que ser, né? Não, Rui? Mas obrigada e obrigada a todos pela participação, né? Os artesãos, o pessoal da prefeitura. Se tiverem familiares, amigos, eu sei que tem alguns outros alunos aqui do CAA, meus orientandos de Fafá. Obrigada a todos e parabéns, Rui. Vai comemorar e a gente se reúne para trabalhar nas melhorias depois, tá bom? Eu falo contigo depois. Obrigado a todo mundo. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Ivo, você ficou por aqui, vou aproveitar. Você está me ouvindo? Ivo? Alô?